A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou comentar a lição número 2 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021. A lição aí que tem como título Saulo de Tarso, o Perseguidor. Nós estamos estudando essa revista CPAD que comenta sobre o apóstolo Paulo, uma revista muito boa, gostei da revista, muito bem escrita. E você que é professor da EBD, quer aprender mais do assunto, quer entender mais do conteúdo da lição, eu convido você a assistir esta aula até o final. Aqui eu vou fazer uma abordagem desta lição, passando aqui pelos tópicos, destacando alguns pontos. É o vídeo de destaque do EBD em Foco, onde eu destaco alguns pontos e faço uma abordagem que procurando me aprofundar no conteúdo em si, trazendo alguma novidade para que você possa ministrar uma aula de excelência na sua igreja. Se você não é professor da EBD, mas quer aprender o assunto, quer entender mais sobre o apóstolo Paulo, sobre essa fase do apóstolo Paulo, na época que ele foi perseguidor, da igreja, então eu convido você também a assistir essa aula, tenho certeza que será uma bênção. O EBD em Foco posta toda semana 2 aulas, uma aula usando o slide, passando por cada tópico e subtópico, seguindo a sequência da revista, e outra aula de destaque, esta aula aqui que você está assistindo, onde eu destaco alguns pontos, não uso o slide, vou apenas comentando aqui. Então você que chegou aqui no canal, você está assistindo no canal do EBD em Foco, ou quem sabe dentro do site do EBD em Foco, aí eu convido você a participar conosco sempre, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, enfim, nós estamos aqui para aprender uns com os outros, tá? Não sou aqui nenhum dono do conhecimento, e também não tenho o objetivo de doutrinar ninguém aqui, tá? O EBD em Foco a gente sempre traz essa ideia, a ideia é trazer reflexões, e eu tenho certeza que nessa aula aqui eu vou fazer algumas reflexões importantes para você entender mais do assunto, até mesmo porque a gente vai falar sobre perseguição dos cristãos. É um tema muito que está em alta, né? A gente fala muito dessa questão da perseguição, e quando se fala de perseguição, parece que é um tema que chama a atenção dos cristãos. Os crentes parecem que gostam de ser perseguidos, né? Os crentes parecem que têm essa ideia de que não, perseguição é boa, é bom nós sermos perseguidos, significa que nós realmente estamos sendo verdadeiros ao Evangelho. Jesus ensinou dessa forma. Então, quando se fala de perseguição, quando persegue os crentes, aí é que os crentes se fortalecem, né? Quando a gente fala de perseguição, parece que é nesse sentido, nesse momento que os crentes se fortalecem. Existem várias visões com relação a isso. Eu vou apresentar aqui um pouco sobre essa questão da perseguição, vou apresentar algumas visões, vou falar da perseguição em alguns países, e vou trazer uma abordagem um pouco diferente do comum com relação à Coreia do Norte. Eu vou levantar aqui alguns questionamentos também. Vale ressaltar também que quando a gente fala de perseguição, a gente tem que entender que a perseguição não é algo exclusivo do cristianismo, tá? Não é só os cristãos que são perseguidos no mundo. Geralmente acontece a perseguição religiosa de forma geral, então outras religiões aí também são perseguidas, tá? A perseguição não é somente contra os crentes, acontece sim contra os crentes, mas não é exclusiva dos crentes, acontece para muitas religiões. A gente vai falar sobre isso no final do vídeo, né, que é a parte da aplicação. E também, quando se fala de perseguição, tem muita gente que se diz crente, se diz cristão e persegue os outros. E tem esse lado também, tá? Nós acabamos, nós entre aspas, né, porque esses não são dos nossos, mas acaba que existem por aí cristãos, né, perseguidores. Tem essa coisa que a gente tem que levantar, esse ponto tem que levantar também, porque se nós seguimos Cristo, que foi perseguido, foi humilhado, morreu numa cruz, não faz sentido nós nos colocarmos na posição de perseguidor. Como até aconteceu um tempo atrás, lá estava acontecendo no Rio de Janeiro, deve acontecer até hoje, mas passou uma reportagem um tempo atrás no Fantástico. Eu lembro que nessa época, parece que até eles entrevistaram até o Silas Malafaia, né, para comentar sobre isso. Um traficante mandando uma mulher que estava... não sei se era um terreiro de macumba, mas acho que praticava Umbanda, né, mandando ela quebrar as imagens, né, e falando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra a imagem, mas ele com a arma na mão, né? É como se fosse alguém, sei lá, crente que está, né, perseguindo as religiões afro. Então, isso não condiz com o cristianismo. Tá? Eu lembro que na época alguns pastores falaram, até o Silas Malafaia comentou, tá? Não faz sentido alguém fazer isso em nome de Cristo, perseguir em nome de Cristo. Então, não tem lógica isso, mas acontece. A gente tem que também levar em consideração isso. Então acontece. Então vamos lá, eu vou só falar um pouco aqui sobre perseguição, porque é o tema principal dessa aula, além de falar um pouco do apóstolo Paulo. Essa revista está organizada dessa forma.
Cada lição a gente fala da vida do apóstolo Paulo, mas tira um aspecto ali da vida dele, da história em si, para fazer uma aplicação para os dias de hoje. Isso é muito bom. Na primeira lição a gente falou do mundo do apóstolo Paulo e que Paulo usou a tecnologia da época, as estradas, as rotas marítimas, as religiões, a língua, para pregar o evangelho. Da mesma forma, nos dias de hoje, a gente pode usar as redes sociais, usar, né, várias coisas que tem nos dias de hoje que facilitam a pregação do evangelho. Na lição número 2, a gente vai falar de Paulo, né, como perseguidor. Então, Paulo como perseguidor, a gente vai tratar do tema perseguição para os dias de hoje. E na lição número 3, a gente vai falar da conversão de Paulo. Lá a gente vai falar o que é conversão, como que o que acontece quando a pessoa se converte. Então, e assim sucessivamente. As lições têm muitas aplicações práticas dentro desse aspecto da vida de Paulo. Gostei muito dessa abordagem. Vamos lá. Aqui está assim, Saulo de Tarso. E às vezes a gente fala Paulo, né? Eu acho que eu falei isso na aula anterior, comentei sobre isso. O nome dele era Saulo, que é o nome judaico, mas no mundo romano, no Império fora da região judaica, a região da Judéia pertencia ao Império Romano, mas saindo dali, o seu nome era Paulo, ele era conhecido como Paulo. Então, Atos capítulo 13, quando Paulo começa as suas viagens missionárias, ele é chamado, no caso, Saulo é chamado de Paulo, e isso não tem problema nenhum a gente usar um ou outro nome. O escritor da revista optou por chamar ele de Saulo, porque ele ainda está dentro do contexto ali dele antes de se converter. Tá, essa perseguição que, né, Saulo liderou, na verdade ele tinha, né, ali, como até o escritor coloca assim, carta branca, né, das autoridades da época para perseguir os cristãos, ela está relacionada à questão do judaísmo. Então, aquela ala mais radical do judaísmo, que no caso eram os fariseus, então tinha os saduceus, os fariseus, os herodianos, os zelotes, cada um tinha um pensamento diferente com relação à teologia, à guarda da lei e também ao relacionamento com o Estado. Os saduceus eram mais políticos do que os fariseus, tá? Eles se relacionavam mais com... Os saduceus eles tinham um relacionamento melhor com os gregos, com os romanos. Eles meio que aceitavam essa dominação romana e achavam isso uma coisa até boa. Já os fariseus eram mais nacionalistas, eles recusavam de forma veemente a dominação romana. Eles tinham que se submeter à dominação romana, porque senão, né, eles caíam debaixo do chicote, então tinha que se submeter à dominação romana, mas eles tentavam preservar ao máximo a sua cultura e não misturar, né, com a cultura dos gregos e dos romanos. Então eles eram fiéis ali à sua religião e à sua cultura. O cristianismo, no caso, quando Jesus veio, se apresentou como Messias e deixou ali os seus seguidores, os discípulos, e depois as outras pessoas foram crescendo, ali, no caso, aquele número de pessoas que iam se convertendo, isso foi uma ameaça à religião judaica. No caso, as pessoas começaram a aderir ao cristianismo e falar, não, agora a gente tem o Messias. Só que, no caso, as autoridades judaicas, os principais líderes da religião judaica não concordaram com isso e começaram, de fato, a perseguir. E a gente tem detalhes sobre essa perseguição porque Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, resolveu contar a história de Paulo, onde o que está registrado em Atos dos Apóstolos, basicamente Lucas ouviu de Paulo. Paulo contou para ele como que ele fazia, como que ele agia. A gente tem uma passagem na revista, aqui, Atos 8, de 1 a 3, quando fala ali, começa a falar de Saulo e Estevão, né, que ele consentiu com a morte de Estevão. A gente tem Atos 9, que fala que Paulo estava indo para Damasco para matar os cristãos, então uma viagem de 230 quilômetros. E a gente tem Atos 26, onde Paulo conta um pouco do seu passado, do seu testemunho, né, falando da época que ele perseguia, como que ele fez. E aí, então o que a gente tem em Atos dos Apóstolos, basicamente são narrativas do próprio Paulo para o escritor Lucas. Então a gente tem uma narrativa fiel. Então Paulo, como o perseguidor, ele cometia atrocidades, né? O texto diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Então essa perseguição inicial do cristianismo era uma perseguição que ela era religiosa,
porque eram judeus, no caso religiosos, extremistas, perseguindo ali outros religiosos, no caso quem seguia Cristo. Então a perseguição basicamente era por causa do nome de Cristo. Era porque as pessoas estavam servindo a Cristo, e ela não era simplesmente uma tortura física, mas envolvia provavelmente uma tortura também psicológica. O escritor da revista coloca isso aqui também dentro da revista. Eu vou falando aqui, eu vou comentando de forma geral a lição, de forma bem ampla mesmo. Tá? O escritor da revista ele fala dessa questão da tortura psicológica. Ele, no caso, tá, ele queria realmente acabar com aquele movimento. Eles tinham esse pensamento, não, é um movimento pequeno, não tem fundamento, a gente usando a força, a violência, matando alguns deles, a gente vai conseguir vencer e destruir esse movimento. Então Paulo, né, no caso, juntamente com os outros fariseus, eles estavam fazendo algo que a religiosidade produziu na vida deles. Eles não estavam olhando para o amor, eles não estavam olhando para nada disso, eles estavam usando ali um argumento religioso. A religiosidade tomou conta da vida, do coração deles, e eles resolveram, de certa forma, agir dessa maneira cruel contra os cristãos. O escritor coloca aqui logo no tópico 1, no final do tópico 1, que de acordo com Deuteronômio 21, 23, se alguém fosse pregado no madeiro, por algum motivo, morreu, foi pregado no madeiro para deixar como exemplo, ou quem sabe morreu numa cruz, tinha, enfim, várias situações, a morte de cruz não era algo praticado pelos judeus, né? Apesar de ter essa determinação, essa lei lá em Deuteronômio 21, 23, não significa que eles praticavam a morte de cruz. Segundo os estudiosos, parece que foram os assírios que trouxeram essa ideia e os romanos depois adotaram. Era uma morte muito cruel pelo fato de que a pessoa morria ali sangrando aos poucos no sol quente, e era uma tortura. Às vezes a pessoa ficava 2 dias para morrer na cruz. Então era uma morte lenta e muito cruel, e romano não matava romano. Romano matava os outros, mas era uma morte muito cruel para matar um próprio romano. Os romanos matavam os outros romanos cortando a cabeça, que era uma morte mais rápida. A morte de cruz era uma tortura e ela era praticada para deixar como exemplo para as outras pessoas ali. Mas no Antigo Testamento tem essa orientação de alguém ser morto e pregado no madeiro. Talvez uma pessoa morria de alguma outra forma, ou quem sabe era uma pena capital, né? Ela, no caso, realmente praticou um crime que foi digno de morte. Ela morreu, mataram ela, na verdade, de alguma outra forma, e depois penduraram no madeiro. Pode ser dessa forma. De qualquer maneira, isso é chamado de maldição divina. Ele é maldito de Deus. E Jesus foi o quê? Pregado numa cruz. Maldito de Deus. Então, como o maldito de Deus, vai ser considerado o Messias. Essa era a questão. Né? Não dava para aceitar. Então, o evangelho, ele era maldição, loucura. Ele era uma coisa muito doida, assim, não tem como aceitar isso aí. E Paulo, depois que ele se converte, ele fala, realmente, é uma loucura mesmo, é um negócio muito doido que a gente não consegue compreender. Mas foi assim que Deus nos salvou. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar. A mente humana não tem a capacidade de compreender isso. A mente judaica, fixada naquela questão da lei, também não tinha a capacidade de compreender. Mas é algo que a gente só compreende pelo Espírito. E Paulo vai ensinar isso em Gálatas, em Romanos, principalmente Gálatas e Romanos, que ele fala muito desse tema. Mas em todas as suas cartas ele vai mostrar que realmente o Evangelho, para muitos é loucura. Para muitos é loucura. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o fato de Jesus ter ficado no madeiro, ser considerado maldição de Deus, é porque ele recebeu no nosso lugar a maldição que nós deveríamos receber, né? No caso, a punição pelo pecado que nós deveríamos receber. Então Jesus ele se coloca no nosso lugar e Paulo vai interpretar essa ação, né, de uma forma ali que aquilo foi o que garantiu a nossa salvação. Tá? Então essa coisa, né, que ninguém consegue compreender, né, isso foi o que garantiu a nossa salvação. Mas enfim, tá? O fato dos cristãos falarem que Jesus era o Messias
prometido no Antigo Testamento deixou muitos judeus furiosos, né? Então, o segundo tópico, né, a perseguição contra a Igreja de Cristo. Então, Paulo, ele perseguia os cristãos, e quando ele perseguia os cristãos, ele perseguia o próprio Cristo. A Jesus, quando Paulo se converte, que é o assunto da próxima aula, né, Paulo, por que tu me persegues? Então, ali está Jesus, né, se colocando diante de Paulo, falando, olha, tu está perseguindo a mim. E Paulo, no caso, quando Estevão foi pregar, e foi, né, enfim, ele fez aquela exposição, contando toda a história do povo judeu, mostrando que tudo aponta para Cristo, mostrando que realmente Jesus é o Salvador. Paulo estava presente ali. E eles apedrejaram Estevão, mataram Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, aquele primeiro que morreu por causa de Cristo. Tá? E foi recebido nos céus, a gente vê ali na sua morte, né? Ele vê os céus abertos e tal. Então a gente observa que essa questão de matar alguém por causa de uma crença religiosa, ela é antiga, não é algo dos dias de hoje. E Estevão foi o primeiro crente, o primeiro cristão, o primeiro seguidor de Cristo, que foi morto, né, porque proferiu o nome de Cristo, defendeu o nome de Cristo. E Paulo consentiu com a morte, né, de Estevão. Ali o texto fala o jovem Paulo. Por isso que algumas pessoas acham que Paulo ele nasceu depois de Cristo, que ele era muito jovem ainda naquela época. Se ele tiver nascido na mesma época que Jesus, Paulo teria ali em torno de 35 anos de idade. Muito provavelmente, como a gente falou na aula anterior, Paulo nasceu um pouco antes de Cristo, na mesma época de Cristo. Então ele teria a mesma idade ali que Jesus tinha, né? Não sei se chamar alguém de 30 anos é chamar alguém de jovem. Eu creio que é mais ou menos isso. Mas enfim, Paulo está lá, consentiu com a morte de Estevão, né, e tinha essa orientação de continuar perseguindo os cristãos. E Paulo, depois que ele tem um encontro com Cristo, ele deixa de ser, né, o perseguidor e passa a ser perseguido. Então ele se converte e é assunto da próxima aula. Eu não quero entrar em detalhes sobre a conversão de Paulo, porque senão a gente vai entrar no assunto da próxima aula. E aqui eu vou falar um pouco do último tópico sobre a questão da perseguição da igreja. Os cristãos, logo após ali, junto com a perseguição do apóstolo Paulo, tinha também uma certa perseguição do Império Romano. Por quê? Na verdade, o Império Romano, ele tolerava as várias religiões, permitia as pessoas praticarem as religiões. A questão toda é que tinha as religiões oficiais, tipo o judaísmo, a adoração aos deuses gregos, outros deuses, e tinha as superstições, que o Império Romano já considerava um pouco perigoso. Né? As superstições eram algo mais perigoso. E quando o cristianismo surgiu, fazia parte do judaísmo. Então era uma seita judaica. Segundo eles, então uma seita judaica não oferece nenhum perigo. A questão é que, com o passar do tempo, os cristãos eles começaram a perder esse vínculo com o judaísmo. Realmente fazia sentido isso, principalmente por causa da pregação de Paulo e tudo mais, pregação aos gentios. Perder esse vínculo com o judaísmo, e o Império Romano começou a olhar para os cristãos como supersticiosos, principalmente quando se tratava da Santa Ceia. Eles falavam, vamos comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo. E isso era uma reunião fechada, e as pessoas achavam que ali, no meio dos cristãos, tinha um canibalismo. Tá? Isso corria pelo Império Romano, e muitas vezes as autoridades romanas recebiam essas informações. E por esse motivo, os cristãos não eram bem vistos pelos romanos, e passou a ser perseguido também. Tem a questão da adoração ao imperador. Às vezes na cidade tinha uma estátua do imperador e uma vez por ano tinha que se curvar diante dessa estátua. E os cristãos recusavam essa adoração ao imperador. E por causa disso também eram perseguidos, porque recusavam adorar uma imagem ou qualquer outra coisa, colocar algo, né, acima de Deus, idolatria, eles recusavam isso. Então houve essa perseguição também no Império Romano. Depois teve a conversão de Constantino, o povo começou a se converter de forma geral, e aí mudou toda a estrutura do cristianismo. No entanto, não significa que deixou de acontecer perseguição, porque sempre que a igreja, né, ela começa meio que se corromper, né, como aconteceu naquela época e sempre aconteceu, quem se opõe a essa corrupção, de certa forma, sofre perseguição. E acaba sendo perseguido pelos próprios irmãos. Então aconteceu muito disso no decorrer da história.
Então, quando se fala de perseguição, a gente vê que a perseguição às vezes acontece pelos próprios cristãos. Tá, trazendo para os dias de hoje, a gente observa que a perseguição continua sendo algo, né, que é praticado na atualidade. E Jesus deixou palavras sobre isso, sobre perseguição. Ele falou ali no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 10, ele fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, os injuriarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando a gente fala de perseguição, a gente não pode adotar a perseguição como um padrão, pelo menos esse é o meu ponto de vista, como se fosse algo bom e maravilhoso que a gente tem que buscar, procurar. Não. A perseguição, o ideal seria não ter perseguição, não ter tortura, não ter morte, não ter nenhum tipo de perseguição contra ninguém. Esse seria o ideal, a perfeição seria isso. O que Jesus está dizendo aqui é que se por acaso vocês forem perseguidos por causa da justiça, por defender o que é certo, o que é correto, por defender o evangelho, né? Se por acaso, né, vocês forem perseguidos por minha causa, por pregar o meu nome, vocês são bem-aventurados. Não se preocupe, eu estou com vocês. Jesus falou, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ele está conosco. E grande será o vosso galardão. Então a perseguição ela não deve ser um impedimento para você pregar o evangelho, para você levar as boas novas, para você fazer o que é certo. Mesmo que seja algo simples, mas se você está fazendo o que é certo, você não tem que se preocupar se você for perseguido por isso. Então é isso que Jesus está colocando. Tá? A perseguição eu vejo dessa forma. O sofrimento pelo nome de Cristo é algo que o bom seria não acontecer. Mas se acontece, significa que nós estamos sendo bem-aventurados e Deus está olhando para essa situação. A perseguição que a gente fala algumas vezes, que a gente trata no nosso cotidiano, que as pessoas comentam, né? Quando a gente fala de perseguição, as igrejas, no caso nos dias de hoje, principalmente no Brasil, os crentes quando ganham oportunidade, né, falam assim, eu estou sendo perseguido, está acontecendo muita perseguição no meu trabalho. A gente tem que saber diferenciar se a perseguição ela é religiosa ou não. Porque muitas vezes o irmão chega na igreja e fala, porque eu estou sendo perseguido e tal, eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo, meu Deus, a luta é grande. Ele pensa que ele está sendo perseguido pelo fato dele ser crente lá no seu trabalho, mas não é. Muitas vezes é porque ele é chato mesmo, porque ele está fazendo coisa errada, porque ele está tratando mal os outros, porque quando ele ficou na chefia por um tempo, ele agiu com tirania, quis impor a sua visão, e aí depois que ele saiu da chefia, né, agora ele está sofrendo as consequências daquilo que ele fez, e aí ele acha que isso é porque ele é cristão. Então a gente tem que ter muito cuidado em diferenciar as coisas. Nem todo mundo que persegue o outro no trabalho é porque você é crente. Nem sempre é porque você é crente, tá? Nem sempre. Não estou dizendo que não acontece. Acontece. Olha, eu sou perseguido no meu trabalho porque eu sou crente. Então, existe sim, muito. Tá? E a perseguição não significa também que você vai apanhar, vai te bater, vai te matar. Não é isso. Pode ser realmente palavras, pode ser atitudes, ações que visam te prejudicar. Então, você pode estar sendo perseguido dessa forma também. Então, a perseguição ela pode acontecer dentro do âmbito assim, mais do trabalho, em qualquer âmbito da sociedade, né, por causa da religião. E isso tem acontecido muitas vezes, praticado, como eu falei no começo do vídeo, por crentes. De vez em quando eu vejo reportagens onde tem empresas que o chefe é crente, o chefe ele, né, é evangélico e tal, a maioria dos empregados são crentes, e lá no meio dos empregados tem uma ou outra pessoa que não é crente, mas é competente, trabalha bem, está lá na empresa. E, enfim, de vez em quando, como o chefe é crente, a maioria é crente, ele faz reuniões de oração, ora, tal, faz algum movimento relacionado à religião, e ele exige, obriga os funcionários a participarem dessas reuniões, mesmo que eles não sejam crentes. Isso é um problema, tá? Não pode acontecer isso. E eu vejo crentes fazendo isso. De vez em quando eu vejo uma reportagem nesse sentido. Às vezes a pessoa não é crente, não acredita em Deus, às vezes a pessoa é de uma religião afro,
ou é católica, e ela não quer participar daquele culto, daquela oração na empresa, e porque a religião dela, ela quer seguir a religião dela, ela tem liberdade para isso, vale ressaltar, tem essa liberdade, e né, acaba sendo, sei lá, perseguido pelos crentes. Ou seja, os crentes acabam praticando a perseguição. Acabam prejudicando aquela pessoa, excluindo ela do grupo, quem sabe até diminuindo o salário ou demitindo porque ela não participa das coisas né, da empresa que estão relacionados tem cunho religioso e ela não quer participar. Então isso não pode acontecer, tá? Do crente querer impor o seu ponto de vista, a sua visão, a sua liturgia dentro de um ambiente onde outras pessoas não participam não são evangélicas, são obrigados a participar. Isso tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, é por isso que eu falo, nós temos que vigiar. A gente fala de perseguição e tal, perseguição existe, mas a gente tem que ter cuidado para nós não sermos os perseguidores. A gente tem que vigiar nesse sentido e saber diferenciar o que de fato é perseguição religiosa e o que não é. Talvez você está sendo perseguido porque você fez uma coisa errada no passado e hoje as pessoas estão descontando em você. E não tem nada a ver com o fato de você ser crente. Então eu estou falando da perseguição, mas local, algo do nosso cotidiano que a gente vivencia. Agora eu vou falar um pouco da perseguição fora, para a questão de pregação do evangelho em outros países, onde tem países que são hostis ao cristianismo. Eu vou começar aqui pelos países muçulmanos. Tá? Os muçulmanos, tá? Os países que adotaram a religião islâmica, eles têm várias interpretações do Alcorão. Da mesma forma que na Bíblia a gente tem várias interpretações com relação a vários temas, dentro do islamismo também tem várias linhas de pensamento, tem várias interpretações, e tem algumas interpretações mais radicais do islamismo, que ela impõe, essa interpretação ela impõe, né, a lei islâmica dentro do âmbito de um país, onde todo mundo é obrigado a praticar o islamismo, de forma, enfim, praticar na prática mesmo, né? Tipo, você ser um muçulmano, no caso, praticante. Tá? Então você vai seguir aquela religião na prática. Se você não fizer isso, se você não seguir, você vai sofrer consequências, às vezes até morte. Então, a perseguição dentro desses países é uma perseguição religiosa, uma perseguição onde uma religião persegue as outras religiões. Vale ressaltar que essa perseguição ela pode até ser mais intensa quando se trata de cristãos, de crentes, porém, não necessariamente somente os crentes que são perseguidos. Não necessariamente, né, só quem é crente que sofre esse tipo de perseguição nos países islâmicos. Outras religiões também são perseguidas. Então, num país islâmico, né, não é somente o crente, o católico também é perseguido, o mórmon é perseguido, o budista é perseguido, o shintoísta, o Seichonoye, não sei nem como é que fala, né? Aquela religião mais japonesa, né? Seichonoye, se eu não me engano, Seichonoye, qualquer religião, né? Os judeus são perseguidos, enfim, qualquer religião é perseguida dentro de um país islâmico. Então não é um problema exclusivo dos cristãos, é um problema geral para todas as religiões por causa de uma religião específica que quer se impor. Isso acontece em vários países que adotam a religião islâmica. Todos os países que adotam o islamismo são perseguidores? Não, nem todos são. Tem muitos países que adotam o islamismo como religião oficial, eles não são perseguidores. Acontece que mesmo que oficialmente o país não seja perseguidor, grupos específicos dentro desse país perseguem. Então, cristãos dentro desses países livres, entre aspas, sofrem perseguição. Então, pregar o evangelho dentro de um país desse é basicamente você realmente entrar sem saber que vai sair. É você entregar por completo a sua vida e falar: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, para pregar o teu evangelho e eu não sei se eu vou viver. Então, missionários que vão para esses países pregar o evangelho, eles sofrem esse tipo de perseguição e podem morrer ali.
podem morrer. Eu vou abrir um parênteses aqui. A gente tem que ter cuidado com muitas fake news que rolam por aí sobre perseguição de cristãos. Uma vez quando sai uma mensagem, um grupo de missionários está em tal lugar assim, assim, assado. Cuidado, cuidado. Existem cristãos sendo perseguidos? Existem. Existem cristãos sendo mortos pelo mundo? Sim, existem sim, tá? Mas nem toda mensagem que a gente recebe no WhatsApp que fala sobre isso é verdade. Então é bom a gente dar uma pesquisada e nunca pare de orar. Nunca pare de orar pelos cristãos perseguidos. Um dia desse teve uma demonstração artística lá acho que na Colômbia, se eu não me engano, com pessoas dentro de saco, né? Pessoas deitadas na rua dentro de saco, protestando contra o presidente. E isso era uma demonstração artística de protesto. E as pessoas filmaram isso e depois compartilharam como se fossem missionárias sendo assassinadas por grupos islâmicos, né? Enfim, dentro de saco. Seria assim, coloca dentro de saco para agonizar. E compartilharam isso por aí, né? Eu vi nos grupos, falei, olha gente, cuidado, isso não são missionárias, isso aí é como é que se diz? É uma demonstração artística e não tem nada a ver. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de postagem que não condiz com a realidade, né? Não estou negando que exista, mas as postagens, na maioria das vezes, são mentirosas. A gente tem que procurar fontes confiáveis. Então esses países islâmicos, eles realmente são bem cruéis com relação às religiões de forma geral, e os cristãos entram no pacote. Aqui o escritor da revista, no seu subsídio aqui, no final, ele cita também a questão dos países comunistas. Tá? Aí ele vai citar aqui China, Vietnã, Laos, Cuba, Coreia do Norte. Tinha a União Soviética no passado, tá? Ele vai falar de tudo isso. E quando a gente entra nessa parte de comunismo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também quando trata desse assunto. Não vou defender o comunismo aqui, não vou defender o regime de nenhum país, esse não é o meu propósito no vídeo. É falar da perseguição. Quando a gente vai para os escritos de Karl Marx, tá? Realmente ele vê a religião da época, que quem tomava conta da religião da época, não sei se vocês estão escutando um galo cantar ali, que está me perturbando, mas não tem como, enfim. Eu estou num sítio, né? Eu costumo ficar no sítio aqui e a gente acaba tendo uns barulhinhos aí extra, mas enfim. Vamos lá, voltando aqui. Tá? Karl Marx, na época dele, a religião era dominada pelos ricos, pelos poderosos, tá? E ele via a religião como um instrumento de dominação, no caso de opressão, tá? Um instrumento de opressão. Na época que ele vivia, ele criticou a religião por causa disso. Tá? De fato, ele era ateu, né? Ele era ateu, mas ele fala que a religião é ópio do povo. Na verdade não é Marx que fala isso, é uma citação mais antiga, então tem outras pessoas já vinham falando isso. Na época o ópio não era necessariamente uma droga, mas era tratado como remédio para aliviar as dores, então Karl Marx ele fala isso dentro de um contexto onde ele apresenta a religião como sendo uma medida de escape para o povo que estava sofrendo, tá? O povo sofria e procurava a religião, e também a religião como sendo de caráter revolucionário, tá? Que poderia também demonstrar, onde o povo estava demonstrando uma certa revolta pela opressão que acontecia na época. Então, olhando dentro desse contexto, uma boa parte dos estudiosos do socialismo não veem nos escritos de Marx e Engels colocando o socialismo como sendo exclusivamente ateu. Tipo assim, o socialismo tem que ser ateu, está atrelado ao ateísmo. Quem fez isso, de fato, de acordo com a história que a gente conhece, foi Lenin, na União Soviética. Então Lenin, quando tomou o poder na União Soviética em 1917, na Revolução Russa e tal, aquela confusão toda que fundou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha a Rússia e mais outros países, ele impôs o ateísmo, perseguiu as religiões e acabou, praticamente, a ideia de Lenin era acabar com a religião na União Soviética, porque para ele a religião era um instrumento de opressão e, no caso, não fazia sentido eles serem socialistas, que eles queriam libertar o povo da opressão e praticar religião. Então, esse pensamento de atrelar o ateísmo com o socialismo foi um pensamento de Lenin. Não é compartilhado, essa ideia não é compartilhada por todos os socialistas. Não é, até mesmo porque o socialismo tem várias vertentes. Até mesmo quando Lenin assume o poder, ele fazia parte do partido bolchevique
e tinha os mencheviques, e eles eram socialistas, mas não se bicavam, tá? Então eles não se davam muito bem, tanto que foi os bolcheviques que comandaram a União Soviética. Mas enfim, de forma geral, Lenin, depois Stalin, enfim, todos os líderes da União Soviética, eles adotaram o ateísmo como sendo algo intrínseco ao socialismo e perseguiram os cristãos. Então quem se dizia cristão nessa época realmente sofria muita perseguição. E a União Soviética espalhou o socialismo pelo mundo, impondo esse ateísmo. Cuba aceitou, quando teve a Revolução Cubana, depois Fidel Castro fechou parceria com a União Soviética, e uma das coisas que a União Soviética impôs para Cuba foi o ateísmo. Então Cuba, por um tempo, foi hostil às religiões, porém, da década de 80 para cá, Cuba foi se abrindo para as religiões. Eu li um artigo de 2010 que dizia lá nesse artigo que Cuba tem, em 2010, Cuba tinha 600 templos católicos e 900 templos de outras religiões, evangélicos de forma geral. E nos dias de hoje, tá? Nos dias de hoje eu já vi vários vídeos de pastores em Cuba, diz que tem até uma bancada evangélica no parlamento cubano. Então Cuba tem sim pregação do evangelho, e é livre lá a pregação do evangelho, isso de fato acontece. Mas Cuba perseguiu por um tempo, depois abriu mão disso, principalmente depois que a União Soviética caiu. Então, apesar de ser socialista, Cuba hoje permite sim a pregação do evangelho. Isso é conhecimento de todos. A gente tem a China, que persegue os cristãos também. A China também é um país que tem perseguido os cristãos. O socialismo chinês, ele permite a religião. Ele permite várias religiões. Tem algumas religiões que são proibidas, mas o cristianismo é permitido. Porém, lá tem o controle do governo sobre a religião. O pastor da igreja é alguém do Partido Comunista que comanda, alguém que é crente, mas que não sei dizer se é crente de fato, mas é alguém que conhece da Bíblia, né? E pertence ao Partido Comunista. Então, pelo menos a informação que eu tenho, posso estar falando besteira, peço perdão se a minha informação estiver equivocada, mas até onde eu pesquisei, que eu li, os pastores das igrejas chinesas evangélicas são indicados pelo Partido Comunista, e ele sai de uma igreja para outra, ou às vezes ele deixa de ser por um tempo. Parece que o Partido Comunista tem medo deles terem vínculo. Por esse motivo, lá na China, quem quiser praticar um cristianismo puro, verdadeiro, fundamentado na palavra, ele tem que procurar grupos específicos para se esconderem e praticar a religião escondida, o cristianismo escondido. Porque lá na China é proibido você se reunir em casa para ler a Bíblia, para orar, reunir amigos, tá? Vamos orar, vamos fazer um culto, uma célula, vamos fazer uma reunião de oração. Isso é proibido lá na China. É proibido pregar o evangelho na rua, é proibido pregar o evangelho nos ônibus, é proibido fazer culto em qualquer lugar. É proibido abrir uma igreja, você chegar lá e, eu vou abrir uma igreja aqui, eu quero abrir um novo ministério, isso é proibido. O cristianismo na China, de acordo com o partido chinês lá, ele tem que ser dentro da lei e autorização chinesa. Por isso que tem perseguição na China, pelo fato de que quem quer ser mais livre nesse sentido tem que fazer escondido, e quando é pego é preso e sofre consequências, paga multas. Então é bem complicado também a vida lá na China para os cristãos. Mais uma vez, não é algo, pelo menos é a minha visão, é o que eu vejo também por muitos, né? Não é algo intrínseco do comunismo, até mesmo porque Cuba é totalmente livre para pregar e na China não é. Então é algo que varia de país para país. Tem religião na China? Tem religião na China, tem cristianismo, é liberado, mas tem o controle do país. Então a gente tem que, né, também orar pelas pessoas que são perseguidas lá na China. Vamos para outros países, vamos falar da Coreia do Norte, por exemplo. A Coreia do Norte, segundo Portas Abertas, que é um site que fala sobre a perseguição dos cristãos no mundo, a Coreia do Norte está em primeiro lugar há muitos anos, está liderando há muitos anos esse ranking de perseguição contra os cristãos. Por que a Coreia do Norte é tão assim cruel com relação ao cristianismo? A gente precisa entender um pouco a história da Coreia do Norte. Tá? A Coreia do Norte, antigamente, na verdade não existia essa divisão de Coreia do Norte e do Sul, era uma Coreia só, era um país só, que era dominado pelos japoneses. Tá? Os japoneses dominavam aquela região. Quando surgiu a União Soviética, em 1917,
que começou a disseminar o comunismo pelo mundo, uma pessoa lá da Coreia do Norte, que é, eu acho que, se não me engano, o bisavô do atual líder da Coreia do Norte, parece que foi o bisavô dele, ele liderou um movimento revolucionário para expulsar os japoneses da Coreia. Era um país só, Coreia é só uma Coreia só. E ele teve contato com o comunismo, de acordo com que era ensinado pela Rússia, pela União Soviética, e ele liderou essa revolução. Tá? Tem muitos detalhes na história, não quero entrar muito em detalhes aqui. Só sei que, de fato, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram na guerra, entraram nessa situação, e eles traçaram uma linha, acho que é o Meridiano 38 que fala, onde separou uma região para o sul, onde era comandada pelos Estados Unidos, e uma região do norte que tinha apoio da União Soviética. Isso aconteceu muito após a Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética se consolidou, então era socialismo contra capitalismo, aquela confusão toda. A Alemanha foi dividida, vários outros países, o Vietnã foi dividido, a Coreia foi dividida. Então, onde os Estados Unidos se instalaram, era o capitalismo e era, no caso, enfim, seguia as instruções dos Estados Unidos. E onde a Rússia se instalou, ficou o comunismo. A ideia era unificar, tornar um país só. Mas isso não foi possível. Teve uma guerra em 1950 que os Estados Unidos bombardearam a Coreia do Norte por completo. Destruiu todas as cidades, jogou bomba em todas as cidades. Pyongyang, acho que é Pyongyang que fala, né? Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, se eu estiver falando errado, me perdoa. Ela foi bombardeada, totalmente destruída. Hoje é uma cidade bonita, construída, eles se orgulham disso. E 30% da população da Coreia morreu por causa desses bombardeios. Então, a partir daí, se consolidou essa divisão de Norte e Sul, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Coreia do Norte, ela se fechou para o mundo de tal forma que ela falou, não, já que a gente não consegue unificar, vamos ficar nós aqui, manter a nossa cultura e evitar qualquer tipo de intromissão e invasão e de cultura de outro país, de qualquer coisa, principalmente dos Estados Unidos. Tá? Principalmente dos Estados Unidos. Então, assim, vamos nos preservar aqui. E se fechou, de fato, e se tornou o país mais fechado do mundo. Contato com a China e com a União Soviética. A União Soviética cai, China permanece como principal parceiro comercial ali entre eles, mas eles se fecham de fato. Então, dentro da Coreia do Norte não mora ninguém de outro país. E eles tentam evitar de tal forma a intromissão de uma cultura diferente. Tá? Eles tentam evitar todo tipo de cultura. E por esse motivo, na Coreia do Norte não entram missionários, né? Não entra pessoas para pregar o evangelho. Então é um país que você não pode entrar. Na verdade, existe, assim, turismo na Coreia do Norte. Você pode tirar um passaporte, vai para a China, da China você vai para a Coreia do Norte, você conhece a Coreia do Norte. Mas lá, os turistas, se você vê os vídeos, eles andam com uma acompanhante, tá? Um acompanhante. E esses acompanhantes, eles não deixam você comunicar com ninguém, conversar com ninguém. Tá? Então os coreanos lá que moram na Coreia do Norte, não conversam com ninguém. Não tem papo com ninguém. Então é praticamente impossível você chegar lá e pregar o evangelho para alguém na Coreia do Norte. É praticamente impossível. O que tem, e as informações que nós temos da Coreia do Norte são de pessoas que saem de lá, que fogem de lá e contam o que acontece lá. E de acordo com as informações que a gente tem de pessoas que saem da Coreia do Norte, é que lá a perseguição é muito grande contra os cristãos. E aí entra uma outra polêmica. A gente tem que ter muito cuidado também nisso aqui. Será que essas pessoas, elas estão falando a verdade? Existe um movimento na Coreia do Sul para demonizar a Coreia do Norte, falar mal da Coreia do Norte a todo custo. E segundo algumas pessoas, quem foge da Coreia do Norte é preso na Coreia do Sul e meio que passa por um treinamento, uma lavagem cerebral, para falar mal da Coreia do Norte. Não sei se isso é verdade. Tá? Não sei até que ponto isso é verdade. Gente, existe tudo nesse mundo. Tá? Mas assim, o relato das pessoas com relação à Coreia do Norte realmente são relatos muito cruéis. A Constituição da Coreia do Norte afirma que lá a religião é permitida. Não é proibido o cristianismo, é permitido ter religião lá. Então lá tem a Constituição, eu até peguei o site, eu vou disponibilizar aqui depois o link do que eu estou falando. Não estou falando aqui baboseira não, estou falando do que eu li,
pesquisei, também não sei até que ponto é verdade algumas coisas, pelo fato de que tudo isso é muito polêmico, tem os que são a favor, outros são contra e tudo mais, né? Então, eles colocam lá assim, o cidadão tem liberdade de crença religiosa. Esse direito é garantido com a permissão de construir edifícios e celebrar cerimônias com fins religiosos. Isso é a Constituição da Coreia do Norte. Só que ele fala assim, ó, não se pode aproveitar a religião para introduzir forças estrangeiras ou perturbar a ordem estatal e social. Ou seja, a religião é permitida, mas não pode usar a religião como um instrumento para perturbar a ordem da nação. Eu vi alguns vídeos e vi algumas coisas das pessoas que defendem a Coreia do Norte, até de quem já foi, visitou e, enfim, está lá, tem um certo conhecimento de lá. Eles falam assim, que lá, né, segundo essas informações, é permitido, sim, o cristianismo, só que tem pouquíssimas igrejas porque as pessoas realmente não têm interesse. E é proibido pregar. Então, tipo, proibido você chegar para outra pessoa e convidar ela e pregar e falar do evangelho para ela ali na casa dela, fazer reuniões. É muito mais restrito do que a China. Então, segundo informações de pessoas, né, eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem, tá? Vou colocar o link para vocês lerem, assistirem. E eles pensam, do ponto de vista dos coreanos, da liderança coreana, que o cristianismo é um instrumento de dominação dos Estados Unidos. Eles associam o cristianismo aos Estados Unidos. Como eles não gostam dos Estados Unidos, tipo, entrar um missionário lá, ele pode ser punido de morte. Aconteceu de um missionário visitar a Coreia do Norte, ele levou uma Bíblia, esqueceu uma Bíblia no banheiro. Achar essa Bíblia foi uma confusão, porque já entenderam que era alguém dos Estados Unidos querendo se infiltrar para disseminar ideologias de direita, capitalistas, enfim, né, que eles associam muito nesse sentido. Devido aos Estados Unidos terem sido muito hostis com a Coreia do Norte no decorrer da história, isso é um fato, os norte-coreanos associam, né, o cristianismo aos Estados Unidos e, por esse motivo, eles proíbem qualquer tipo de intromissão de cristãos, de missionários lá. Tá? E realmente, se você entrar lá, você vai, né, ser preso e provavelmente vai morrer. Então a perseguição é muito forte. Se lá o cristianismo é permitido e tem religiões cristãs, eu vou postar os vídeos aqui, achei alguns vídeos de cultos e missas na Coreia do Norte. Cultos e missas na Coreia do Norte. Alguns dizem que eles têm lá, mas só de fachada para os turistas verem e pensar que lá é tudo normal. Então tem essa confusão. É fachada ou não é? Mas, de certa forma, não pode entrar missionários lá. E pelo fato de que realmente eles são fechados para o mundo, não querem mudar sua cultura em hipótese alguma e enxergam o cristianismo dessa forma. E para que os cristãos, para que o cristianismo de fato se difunda lá, para que Cristo seja pregado na Coreia do Norte, tem que ser muito escondido. Até mesmo porque, mesmo que tenha as igrejas oficiais, onde acontecem os cultos, não sabemos exatamente o que é pregado nessas igrejas, não sabemos se a Bíblia deles lá é uma Bíblia completa, que tem tudo, ou se é alguma manipulação feita pelo governo. Não sabemos, não temos essa informação. Então é complicado, tá? Apesar de a gente defender, não, lá tem Bíblia, lá tem igreja, lá tem tal, lá é permitido, mas e aí? Como que é que funciona isso lá? Porque aqui, que a gente tem liberdade, tem um monte de igreja pregando um monte de baboseira que não tem nada a ver com a Bíblia, onde tem, né, intervenção de todo lado, a gente consegue criticar, falar mal, e tem gente pregando um monte de baboseira. Imagina na Coreia do Norte, onde vai ter essa restrição toda. Então, eu não penso assim, lá na Coreia do Norte é permitido o cristianismo, então maravilha, graças a Deus, não vamos orar mais pela Coreia do Norte. Não. Mesmo que lá seja permitido, nós temos sim que orar, buscar meios de levar o evangelho até aquela nação, até aquelas pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o evangelho. Tá? E se esse regime ele é hostil ao evangelho, como a gente tem presenciado e visto que realmente ele vai cair um dia e o preço vai ser pago. Eu acho que é por isso que existe o inferno, né? Enfim, vai acontecer alguma coisa. Mas, quando a gente se fala de perseguição, tá, vamos observar que existe, não foi algo restrito para a igreja passada, é algo para a igreja nos dias de hoje. Tá? É algo de hoje, acontece hoje, e nós temos que contribuir com a obra missionária, orando e dando dinheiro também.
Muita gente pensa, eu vou só orar. Não, irmão, procure saber, né, as igrejas que fazem missões, ou quem sabe instituições, institutos que financiam as missões e que possam contribuir com a obra missionária em outros países, principalmente onde tem perseguição. Então a gente tem que ajudar, sim, a obra missionária, orar pelos missionários e pedir a Deus, né, para que nós possamos ter força diante da perseguição. Se a perseguição é algo bom, é algo ruim, se a gente tem que ser perseguido ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Mas quando ela acontece, a gente tem que entender que Jesus está conosco e nós temos que permanecer firmes, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então eu encerro aqui. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, né? Estou controlando aqui o tempo, mas está bem longo. Mas é porque eu queria dar essa visão geral, essa contextualizada mais para os dias de hoje. Um pouco diferente, tá? Fugir um pouco do comum, contando um pouco de história, para que você possa compreender melhor essa questão da perseguição no dia de hoje. E que nós possamos continuar orando e buscando a direção de Deus para pregar o Evangelho a toda criatura, porque no nosso país, graças a Deus, nós temos essa liberdade, então nós vamos fazer essa obra. Qualquer coisa, você que está ministrando aula na EBD, chama os seus alunos para sair da aula, após a aula, fazer um pequeno evangelismo, falar de Jesus para algumas pessoas, orar por alguém que está precisando. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito aí vocês, na cidade de vocês, e mais pessoas vão se converter. A paz do Senhor, até a próxima aula.